Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians conquista uma grande vitória contra o Flamengo no Maracanã, Libertadores da América 2023, é logo aí. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, vamos lá, né? O Corinthians construiu um grande resultado no Maracanã, num jogo festivo pelo lado do Flamengo, é bem verdade, beleza. Isso ninguém vai negar. Mas a importância do resultado a gente também não pode tirar, né, da equipe do Vitor Pereira, que por sinal o Vitor não estava no banco. Quem estava era o seu auxiliar, o Felipe Almeida, né? O Corinthians, com esse resultado, né, construído com gols do Duqueiroz e também do Yuri Alberto, e o gol do Flamengo marcado pelo Matheus França, conquista vaga direta à próxima edição da Libertadores da América, a fase de grupos da Libertadores de 2023. Isso tem implicâncias no planejamento da próxima temporada, no aspecto financeiro, esportivo, até no projeto que o Timão foca, obviamente, na Libertadores. A Libertadores é a ambição de todo o clube brasileiro. É claro que o Corinthians vai depender muito do treinador que vai trazer, caso o Vitor Pereira permaneça ou não, e também do elenco que vai montar com permanências, manutenções, obviamente, e trazendo, né, contratações pontuais, né? Mas vamos falar aqui especificamente sobre esse jogo. Corinthians foi escalado com Cássio no gol, Bruno Mendes na direita, né, o Fagner na reserva, surpreendendo. O Fagner realmente não está com moral com o Vitor Pereira, não à toa ele está preferindo improvisar um zagueiro do que propriamente colocar um cara da função, né? Balbuena, Robert Renan, baita atuação do Robert Renan, por sinal. Fábio Santos na lateral esquerda. Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano e Matheus Vital, lá na frente Roger Guedes e Yuri Alberto. Escalação do Flamengo, time reserva, mas é o Flamengo, time muito qualificado. Com o Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, Pablo, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, fechando ali a linha defensiva. Começando no meio de campo com Vidal, Pulgar, linha de 3 meias com Vitor Hugo, Cebolinha e Marinho, lá na frente Matheus França, na referência a essa equipe aí do técnico Dorival Júnior, tá? O Corinthians nutria em relação ao Flamengo dois sentimentos, né, bem negativos. Eliminação na Libertadores e o vice-campeonato na Copa do Brasil. É claro que a revanche vai entrar nesse contexto, mas o Flamengo, eu nem vou dizer que o time não estava nem aí, o time do Flamengo. É claro que conquistar os 3 pontos num jogo festivo é importante, mas a importância, o foco estava em justamente apresentar as taças, aquela questão festiva, porque para o Flamengo o Brasileirão não dá mais, Palmeiras já é campeão, e a questão é terminar o ano ali, G4 e tal, até porque Copa do Brasil e Libertadores, que foi o foco do Dorival Júnior na temporada, né, desde que ele assumiu o Flamengo, e aí ele conseguiu, né, por méritos seus e do seu elenco, tá? Conquistar os dois objetivos, tá? Mas vamos falar aqui sobre o jogo. Primeiro, o Corinthians começou muito bem, atacando o Flamengo e tal, ocupando espaços no setor ofensivo, mas depois acabou recuando. E aí o Flamengo começou a gostar do jogo, teve uma cabeçada perigosa do Vitor Hugo, foi a primeira chance com mais perigo para a boa defesa do Cássio, tá? Uma defesa ali no meio do gol, sem tanta necessidade, né, de um milagre, né? E a partir daí o Corinthians, depois desse susto, o Flamengo teve outras oportunidades e passou a ser aquele jogo tipo de trocação, em que o Corinthians atacava, o Flamengo contra-atacava, depois o Corinthians contra-atacava. E o setor de meio de campo estava pouco povoado dos dois lados. Isso facilitava o trabalho dos meias, o trabalho dos pontas e dos atacantes em chegar com maior perigo. Até que numa boa trama do Corinthians, em que o Duqueiroz foi muito bem nesse jogo, não só pelo gol, mas porque a todo momento ele ia, voltava, é um cara incansável. A gente tem críticas em relação ao Duqueiroz do aspecto técnico, mas do aspecto físico, né? Ele é um gigante, né? Então vamos lá. Numa chegada do Duqueiroz, em que ele faz o cruzamento, a chegada do Juliano para finalizar, o Hugo faz uma grande defesa, ela bate na trave, sobra para o Roger Guedes, e aí o Roger Guedes, eu percebi, hein, Roger? Eu percebi. Ele tentou a finalização ali para surpreender o Hugo debaixo das pernas. O goleiro grande geralmente deixa as pernas, né, um pouco espaçadas. E aí o goleiro do Flamengo foi bem e evitou o gol do Corinthians. Logo na sequência, o Ayrton Lucas no contra-ataque finalizou para a boa defesa do Cássio. Estava um jogo interessante, um jogo de trocação, tudo bem. Nenhuma das equipes disputava título. E quem tinha algum interesse, podemos dizer, na partida, era o Corinthians. Até porque buscava confirmar, né, a sua ida para a Libertadores de 2023, né?
O Corinthians foi num esquema, digamos assim, não tão diferente. O Juliano na função do Renato, que ficou no banco. O Vital pelos lados. Eu já manifestei minha opinião aqui no canal. O Vital não é ponta. Fez uma partida mediana, tá? Não atua no gol, ele acabou falhando, mas a falha foi do sistema, no gol do Flamengo. Porque o Vital, que estava marcando o Everton Cebolinha, gente, não dá. Já já a gente vai comentar sobre isso. Primeiro tempo terminou de uma forma, digamos, bem interessante. Por quê? O Corinthians, né, que estava, digamos, naquela situação de empate, vitória, derrota, né, eram as possibilidades. Então, quando saiu o gol do Duqueiroz, foi meio que um alívio, até porque perder para o time reserva do Flamengo, né, isso aí é inaceitável para as pretensões do Timão. É claro que o time do Dorival Júnior, o time reserva, tem bons valores. Vidal, um cara multicampeão pelo Bahia, Barcelona, né, por onde passou, assim como o Pulgar, que é jogador de seleção chilena, assim como Everton Cebolinha, Marinho, são jogadores de qualidade. Não é nenhum demérito, é porque o Corinthians completo, com os objetivos que tinha na competição e o Flamengo em clima festivo, a tendência de que o Timão buscasse os 3 pontos e foi o que buscou, né? E aí, conseguindo o gol do Duqueiroz numa boa jogada do Matheus Vital, tá? Aí a gente tem que trazer aqui o ponto, né? Que o Vital foi bem nesse lance. Fez o cruzamento para o Duqueiroz, ele acabou finalizando com um desvio ali no Ayrton Lucas, se não estiver enganado, acabou enganando o goleiro Hugo. 1-0 Corinthians. Indo para os vestiários, Timão 1-0. Perfeito cenário, conquistando 3 pontos. E a tabela foi importante, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro empatou com o São Paulo, né? E são equipes que buscam ali pré-Libertadores, o Timão busca vaga direta. E aí o Fortaleza também perdeu para o Palmeiras, estava perdendo já por 2-0, então tudo isso estava ajudando. E aí, segundo tempo, começou o Flamengo com tudo. E aí tem um ponto que a gente não pode deixar de ressaltar aqui, que é a entrada do Everton Ribeiro. Ele é um cara que muda a dinâmica do jogo, né? Um cara de qualidade técnica refinada, ele é diferenciado. E quando ele entra, o Corinthians parece que sente a presença de um jogador de outro escalão, né? De outro naipe. Coisa que o Corinthians, o jogador que ele tinha disponível de outro patamar, né? De outro escalão, estava no banco, que era o Renato Augusto. Juliano fazia uma partida importante, mas ao mesmo tempo discreta, né? Ele não aparecia tanto, teve a finalização para a boa defesa do Hugo e ela acabou batendo na trave, mas ele foi importante em alguns momentos sim, né? E aí o Everton Ribeiro entra, parece que todo o Flamengo muda, assim como o Corinthians sente. Então o Flamengo cresce, o Corinthians diminui um pouco o ímpeto até que sai o gol do Matheus França. E a falha que eu gostaria de ressaltar, que eu falei há pouco no vídeo, é o erro da marcação em que deixou o Vital no mano a mano com o Everton Cebolinha. Aí não dá, né? Deu a melhor para o Everton, ele deu tapa para o Matheus França, que acabou, né, num toque muito inteligente, encobrindo o Cássio e fazendo 1-1. Detalhe do lance. O Cássio, né, nesse lance, ele inclusive acabou se adiantando no lance, né? Saiu assim de maneira, na minha visão, desnecessária. Ele poderia ter esperado um pouco mais, porque a bola estava na perna esquerda do Matheus França, que não é a boa. Então, achei que faltou um pouco de erro na leitura do lance do goleiro corintiano, né? Na sequência de que o Flamengo empatou a partida, aí foi aquela pressão, né? O Flamengo deu para cima e tal, fazendo substituições e o Corinthians sentiu o baque. A partir do momento em que o técnico auxiliar percebe, no caso do Corinthians, que o Timão perdeu o controle do jogo a partir do momento em que o Everton Ribeiro entra, ele já coloca o Renato Augusto. E o Dorival responde colocando o João Gomes, que é um cara de pegada no meio de campo, para tentar barrar o pensamento do camisa 8, né? Acabou saindo o Roger Guedes, teve uma atuação muito abaixo, né? Realmente o Roger Guedes não foi bem no jogo. Pouco apareceu, pouca aplicação tática, né? No aspecto da marcação, tá? Até os momentos ele recompôs, mas realmente bem aquém. Do Roger a gente espera algo diferente, mas ele não foi esse cara. Mas a gente sabe que é um jogador de qualidade técnica e tal, mas realmente não foi bem nesse jogo. Quem foi bem foi o Yuri Alberto, e ele sim apareceu no segundo tempo. Numa jogada em que o Corinthians já tinha feito algumas mudanças, tinha entrado o Ramiro, o próprio Renato Augusto e tal, o Yuri Alberto, quando tem a bola rolada para ele, a bola vem para o Yuri Alberto e ele é um cara muito inteligente. O zagueiro perde o tempo da bola, se eu não me engano, o Pablo, tá? Ou foi o Fabrício Bruno, mas acho que foi o Fabrício. Acho que foi o Fabrício Bruno. Ele erra o tempo da bola, o Yuri Alberto dá aquele tapa já ajeitando a bola. E aí é caixa. Yuri Alberto, cara a cara com o Hugo, faz os 2-1 do Corinthians. Crucial no Maracanã. Yuri Alberto vai lá e faz 2-1 para o Corinthians, né? Ele marca contra o Flamengo, coisa que não conseguiu na Copa do Brasil, a não ser, né, na cobrança de pênalti, mas no tempo normal não conseguiu, assim como na Libertadores ele também não conseguiu. E ele confirma mais uma vez sua grande fase. Tinha feito gol contra o Goiás na rodada passada, onde toda a polêmica e tal, e por falar em polêmica, a gente vai discutir também alguns lances polêmicos desse jogo. E aí o Yuri Alberto faz um gol muito importante,
E sim, o Corinthians, depois desse gol, se restringe a se defender praticamente. Tanto é que teve oportunidades de contra-ataque, acabou colocando o Gil para formar uma linha de 3, colocou o Fagner também no lugar do Bruno Mendes, fechando com a linha de 5, deixando 4 no meio de campo e um como referência, que era o Yuri Alberto, e tirou o cara de velocidade, colocou o Ramiro, que é um cara de marcação, colocou o Rony, também tem características de marcação. Renato Augusto também não é veloz, só o Yuri, né, lá na frente. Então o Timão se restringiu à defesa, mas não sofreu sustos. Até teve oportunidades de, quem sabe, sair no contra-ataque, matar o jogo de vez, mas acabou não acontecendo. A equipe priorizava muito mais o passar do tempo do que propriamente, buscar ampliar o placar. Vamos discutir sobre alguns lances polêmicos que aconteceram no jogo. Um deles foi um possível pênalti do Balbuena, num cruzamento na área, o Matheus França dá de letra e o Balbuena, né, com o braço, claramente a bola toca no braço. Ele está aberto, de acordo com a central do apito, né, comandada pelo Sandro Meirahit, ele não marcaria esse pênalti, mas a minha visão, se eu fosse o árbitro, né, eu marcaria esse pênalti porque a bola está indo em direção ao gol, né, a letra claramente, e é uma ação, não vou dizer de bloqueio intencional. O Balbuena, para mim, não teve a intenção de tocar na bola, mas o braço está aberto em situação antinatural para mim, né? Não é uma situação de recolher e tal, então para mim eu acho que o pênalti deveria ter sido marcado. Um outro lance que na verdade nem deu para ver em tantos detalhes assim, foi uma possível agressão do Fabrício Bruno no Yuri Alberto, né? E aí tem outro lance também para falar sobre o Mateuzinho. Essa possível agressão do Fabrício Bruno no Yuri Alberto, eu não pude ver em tantos detalhes, mas a primeira impressão que eu tive foi um desentendimento e acho que o Fabrício Bruno deixa um pouco o braço, mas não acho que seria para cartão vermelho, né, para agressão. A não ser que eu tenha... É porque a gente viu muito rápido na hora da transmissão, né, e acabou não dando para ver em muitos detalhes, mas talvez, se tiver agredido, aí sem dúvidas era para ter aplicado o cartão vermelho, mas em ambos os lances houve a revisão do VAR, não foi marcado nada, né? E outro lance foi uma possível expulsão também do Mateuzinho no Juliano, mas também acabou não acontecendo, porque eu também concordo que não tenha acontecido, porque o Mateuzinho, ele não vai nem com intensidade e nem com intenção, né? Isso porque ele claramente tira a perna, né, ali da coxa do Juliano, mas se pega em cheio, claramente deveria ter sido expulso. Num jogo tão marcado por polêmicas, não só agora no Brasileirão, como também na Copa do Brasil, né, e tal. E aí, mais polêmicas, mas eu acho que o Flamengo nem se interessou tanto, tá? Até porque o jogo era muito mais festivo, como a gente falou, tá? Próximo compromisso do Corinthians contra o Ceará no sábado às 8h30 da noite em casa. Os 3 próximos jogos do Corinthians: Ceará, Curitiba e Atlético Mineiro. O objetivo já está garantido, a 3 pontos do Internacional, quem sabe pode até buscar um vice-campeonato aí do Brasileirão. O Flamengo tem um próximo compromisso contra o Curitiba, fora de casa, domingo, 16 horas, 4 horas da tarde. Então é isso, Corinthians 2, Flamengo 1. Se a gente esqueceu de algum detalhe, o que é que tu achou sobre o jogo, né? Comenta aí, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, comenta aí o que tu achou sobre o jogo e tal, detalhes que talvez a gente não tenha abordado aqui, tá? Inclusive o Flamengo colocou alguns titulares em campo, como João Gomes, Everton Ribeiro e o Rodinei. O Rodinei estava jogando de ponta esquerda, né? Realmente muito inusitado. Everton Cebolinha também teve boa atuação, tá? E aí é isso. Corinthians vence o Flamengo por 2-1, quebra um tabu de não vencer no Maracanã há muito tempo, né? Desde antes ali, talvez 2015, eu acho que foi a última vez que o Corinthians venceu por 3-0, ainda na época do Tite. Realmente fazia muito tempo que o Corinthians não vencia o Flamengo, mas consegue vencer por 2-1, garante a vaga direta na fase de grupos de 2023. Então, se a gente esqueceu algum detalhe, comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, né? Compartilhe aí com os seus amigos. Tamo junto e misturado, a gente volta na próxima. Grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Corinthians 2, Flamengo 1 pelo Brasileirão. Tamo junto e misturado, galera. Valeu!